Então, em agosto vem a Carbono Oculto, depois a gente tem a crise do metanol em São Paulo, que não tem a ver com a Polícia Federal, mas só que manteve o assunto segurança pública muito em foco. Aí, em seguida, mega operação do Rio, que novamente não é Polícia Federal, e agora Banco Master. Tem mais ou menos esses 4 grandes marcos nos últimos meses sobre segurança pública e 2 deles com a Polícia Federal como protagonista. E alguns deles com interesses bem descritos, pelo menos em reportagens, se não ainda em investigações da própria Polícia Federal, ali ladeando figuras importantes do Congresso. O Banco Master, em particular, tem a peculiaridade, o Daniel Vorcaro, de ser uma pessoa que transitava muito livremente em grupos variados de poder em Brasília. Então, um dos seus sócios, Augusto Lima, havia sido próximo de Rui Costa, era próximo, né, de Rui Costa e Jacques Wagner na Bahia. O próprio Vorcaro transitou muito próximo, mais recentemente, de Ibanez Rocha, como ficou claro, né, na transação ali com o BRB. Teve esse investimento grandioso do governo do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, topou investir dinheiro da Rio Previdência, mesmo tendo pareceres contrários, também levanta alertas. Teve a questão de ter contratado ex-ministros, né, Vera? Isso tudo já reportado recentemente. A Consuelo Diegues na revista Piauí, a Malu Gaspar vem reportando também no Globo, a imprensa toda olhando o Banco Master e essa zona de influência política que o Banco Master, e na pessoa do Daniel Vorcaro em particular, exercia de uma forma que não é fácil construir em Brasília. Você, com bastante dinheiro, você constrói e conforme você conquista você vai abrindo outras portas, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre esse tipo de figura em Brasília, né? Hoje de manhã, na reunião de pauta, eu brinquei que depois da Lava Jato, essas figuras ficaram, por algum tempo, um pouco mais constrangidas, não é que elas tenham deixado de existir ou de atuar, mas houve um pequeno período de constrangimento de não fazer isso tão descaradamente, assim, tão abertamente, esses lobbies, essas zonas de influência e tudo mais. E de uns anos para cá, parece que voltou com uma naturalidade a figura desse tipo de operador. Eu vou usar esse termo e vou me explicar, né? Então, você pega o caso do Ciro Nogueira com o Banco Master. O Ciro Nogueira, veja, aqui não se trata de denúncia, de nada encoberto. O Ciro Nogueira, recentemente, no Congresso, operou no sentido de advogar pelos interesses do Master, de propor emendas que favoreceriam, se não diretamente, mas muito proximamente, o próprio Banco Master. Atuou para blindar uma CPI que poderia ter investigado e deflagrado toda essa atuação duvidosa e agora sabemos, talvez criminosa, do Banco Master. Sim. Antes e tudo mais. Então, ele cumpre esse papel. Isso não é novo, há atores políticos que fazem isso já há muitas décadas, de pegar um grupo econômico ou um grupo político específico e representar esses interesses dentro do Congresso. Eu queria te ouvir um pouco sobre o que a prisão do Vorcaro revela do estado de coisas do Centrão e da política e de Brasília. E se você acha que faz sentido essa minha análise de que de um tempo para cá a gente voltou a um estágio pré-Lava Jato. Eu acho que sim, eu acho que por óbvio, né? O Supremo Tribunal Federal fez letra morta da Lava Jato, tudo foi anulado, tudo voltou a estaca zero, e eu acho que isso valeu para o Congresso como um liberou geral. Isso aliado ao fato de que, desde o orçamento secreto, o Congresso se apropriou de uma parcela gigantesca do orçamento da União, sem muitos controles, sem muitos intermediários, criou um ambiente propício para a volta dessas pessoas, lobistas de toda ordem, empresários com grande ascendência sobre grupos políticos. O Daniel Vorcaro mesmo era alguém que, na Semana do Brasil, em Nova York,
que une diversos grupos ali, empresariais e tal, ele era uma das figuras mais presentes, financiando vários desses encontros, participando, sendo ouvido em vários desses encontros, com intensas ligações no mundo ali dos bancos, fintechs, etc., mas também dos think tanks e outros grupos empresariais. Portanto, sim, eu acho que isso voltou a ser mais fácil, esse ambiente para a criação das frentes parlamentares, né, que é um fenômeno recente também no Congresso. Vem muito na esteira disso. Frentes parlamentares defendem interesses privados de grupos econômicos específicos. Então, tem a frente parlamentar do agro, a frente parlamentar do empreendedorismo, e aí os lobbies atuam diretamente, as frentes promovem almoços semanais com os seus integrantes e com esses interessados do setor privado. Então, é um lugar em que o lobby se encontra e é praticado ali à luz do dia. Isso enquanto o Brasil evita, há anos e anos, regulamentar uma prática de lobby por meio de lei ali, realmente, que era algo que poderia ajudar a sanitizar esse ambiente um pouquinho, mas não faz. O lobby continua acontecendo na calada da noite, e essas trocas de favores em que parlamentares negociam emendas, negociam projetos e recebem benesses desses empresários, banqueiros, etc., isso continua acontecendo. Então, o Daniel Porcaro é uma cria desse ambiente, alguém com uma voracidade enorme, que eliminou vários prazos aí em que as pessoas costumam galgar essas posições e atingir essa ascendência. Então, ele muito rapidamente conseguiu conquistar da esquerda à direita uma espécie de talentoso Ripley ali da influência política. E agora vai se ver o estrago que foi feito nesses fundos de pensão, nesses contratos que ele conseguiu em crédito consignado, também com governos e municípios. Então, ainda está para aparecer uma enormidade de coisas que são decorrentes da maneira como ele conseguiu rapidamente se enfiar em vários ambientes públicos e privados, na base dessa lábia e dessa troca de benesses, né? Uhum. E aí eu fico pensando o seguinte, a gente já está, não sei se você também concorda com essa avaliação, mas eu tenho dito aqui desde segunda-feira que a publicação dos 2 últimos vídeos que o Tarcísio publicou em suas redes, Tarcísio de Freitas, o governador, inauguram a sua entrada na campanha presidencial, porque o tom é muito de campanha nacional, não é tom de campanha local, né? Então, ele falando de trocar o CEO do Brasil, enfim, de falar de gastos e eficiência e coisas assim, embora este até possa funcionar também para uma eleição a governador, o tom todo é muito já falando para um público mais amplo. E foi um movimento, a meu ver, queria ouvir a tua avaliação, de se apresentar como candidato da centro-direita e da direita tradicional, de sair daquele discurso anistia, Bolsonaro, muito marcado com a ultradireita, e começar a se moldar como, ou pelo menos tentar se moldar e se apresentar como esse candidato ligado a esses grupos, que agora, de uma maneira ou de outra, voltam a aparecer, pelo menos no discurso que o Planalto vem tentando fazer, como alvo de, olha, essa velha política que tem interesses que Congresso inimigo do povo, essas hashtags e esses slogans que o Planalto vem tentando emplacar, e para se contrapor politicamente e ter alguma chance, inclusive, já que não tem maioria, já que não tem uma governabilidade garantida ali. Você acha que esse tipo de ligação ou de tentativa de ligação pode afetar uma candidatura a Tarcísio? Ou é algo que as pessoas estão tão distantes ainda, só nós que somos tudo junkie de notícia e de política que estamos tentando fazer essas conexões e entender como isso vai se dar ao longo do ano que vem?
Acho que pode soar um pouco como forçação de barra tentar envolver o governador com esses casos. O governo acho que não tem nenhum link direto para falar isso. Pode dizer que o projeto antifacções, por exemplo, enfraquece o combate a esse tipo de crime e foi feito pelo secretário dele com o apoio dele. Mas eu acho que isso não chega a atingi-lo diretamente junto à população. Eu acho que está dado que, que a disputa do ano que vem vai se dar por parte do Lula nessa base, nessa tentativa de dizer que ele governou para quem mais precisa, fez coisas como o projeto que isenta a cobrança de imposto de renda de quem ganha até R$5.000 e foi impedido por forças da direita que atuariam para o tal do público BBB, bancos e milionários. Isso está dado, e eu acho que daqui diante tudo vai ser um reforço dessa ideia. O governo buscou justiça tributária, que buscou fazer com que quem ganha muito pague um pouco, pelo menos, corrigindo um desequilíbrio que é histórico, etc. O quanto esse discurso vai colar e quanto ele vai ser capaz de alguma maneira, neutralizar algum desgaste muito claro, que está dando para ver que o governo tem, né? Porque o governo vinha de uma leve recuperação que estagnou ao primeiro sinal de crise, e essa crise foi na segurança pública. Eu acho que a gente vai ter uma eleição muito parecida com a última, em que as coisas vão ser muito ali pau a pau, no olho mecânico, e que esse tipo de discurso, talvez para o eleitor do Tarcísio, conte pouco. Talvez não tire votos dele. Um eleitor que, se a gente lembrar, votou no Jair Bolsonaro, mesmo com tudo que aconteceu na pandemia. Então, não acho que seja suscetível a esse tipo de discurso. Eu sou a Flávia Tavares, editora-chefe do Meio. Se você já acompanha o nosso jornalismo, sabe como a gente trabalha para trazer a curadoria do noticiário e análises que realmente fazem você pensar. E se eu te disser que a gente tem algo ainda mais exclusivo esperando você? Todos os sábados, a gente traz uma edição especial da newsletter do Meio, com reportagens que aprofundam os temas mais relevantes da semana ou com abordagens e histórias originais. Por exemplo, você conhece como funciona o tráfico internacional de armas no Brasil? Recentemente, a repórter Julia Kekia mostrou detalhes de uma investigação que percorre vários continentes, revelando como armas do leste europeu chegam às mãos de facções brasileiras. Em outra edição, Pedro Doria faz uma análise completa sobre como a direita brasileira está se reorganizando e qual o tamanho da influência de Jair Bolsonaro. Uma reflexão que conecta as peças do cenário político atual de uma maneira crítica e necessária. Numa outra, eu e a Julia conversamos com Pablo Hortelado, Felipe Nunes, Maurício Moura e Renato Meirelles, 4 dos maiores especialistas em pesquisa de opinião pública do Brasil, para entender o estado da polarização no país. Mas a gente não fala só de política, né? A edição de sábado também explora temas como tecnologia, ciência, meio ambiente e muito mais. Na edição Inovação Ontem e Hoje, por exemplo, a nossa colunista Débora Bizarria contou a história dos ganhadores do Nobel de Economia deste ano e explicou como a inovação mudou a economia desde a Revolução Industrial e segue moldando o crescimento hoje. Essas edições não são conteúdos comuns, são análises profundas que você não encontra em nenhum outro lugar. E por apenas R$15 por mês, você tem acesso a esse material exclusivo e a todo o conteúdo do Meio Premium, incluindo o nosso streaming com produções originais. Assine agora e não perca essas histórias.